não é só um problema de divulgar uma realização do governo Lula. É um problema de denunciar o capital por aquilo que o capital é. O capital é o fim do futuro da humanidade. O O capital é a capital tragédia é humana. um produtor de O capital pobreza. é a tragédia. O capital é a tragédia humana. O capital é a condenação de 800 milhões de pessoas por fome absoluta e metade da população mundial por insegurança alimentar. Isso é o capital. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser rebatido, isso tem que ser repetido, tem que ser reiterado, tem que ser insistido. Agora, não fala isso, então fica nessa coisa aí, essa disputinha aí e tal. Tudo bem, a agressão Ao Alexandre. ao Alexandre de Moraes é evidente que é um negócio estúpido, etc. E tal. Agora, e matar 800 milhões de pessoas de fome é o quê? Como é que não se fala isso claramente? Como é que não se diz isso? Posso dar um Então, ingrediente para você? o problema aí é o seguinte, cidadão. O problema é o seguinte: isso é uma miopia, uma estupidez, uma perversidade do governo Lula, que não entende a importância de você fazer o barulho que tinha que ser feito com isso aí. E mostrar para a população brasileira que tem uma diferença brutal, imensa, indescritível, total, entre você ter um governo de esquerda e você ter um governo de direita. Mostrar isso para a população brasileira. Você quer saber? Eu recebi pelo WhatsApp antes de ontem, uma demonstração de raiva de um ex-apoiador de Bolsonaro, um cara que organizou a motociata do Bolsonaro, um cara que era fanático pelo Bolsonaro. Ele simplesmente percorreu um supermercado e foi mostrando o preço nas gôndolas. E foi comparando o preço das comidas agora com aquilo que era no governo Bolsonaro. E foi dizendo: Paulo Guedes, você é um criminoso. Paulo Guedes, você é foi xingando Paulo Guedes tudo quanto é nome. E no fim falou: Bolsonaro, eu não sei como eu acreditei em você algum dia. Um cara da direita, que era apoiador do Bolsonaro, fez isso. O governo Lula não faz isso. É um negócio assim, eu não consigo Não entender. Eu faz juro isso por o quê? O quê? Não mostra, não Ah, não mostra mostra. aquilo que está Tá acontecendo, bom. porra. Não é não faz, porque fazer não fazia sentido. Olha, deixa eu botar Não ingrediente para mostra. você nessa história, Arbex, que é o seguinte: o Lula, com todas as virtudes que nós reconhecemos nele, me parece que ele não gosta de atacar o capitalismo. O que você diria sobre isso? Não precisa atacar o capitalismo. Não precisa. Só mostra os dados. E pergunta para quem está ouvindo os dados, para o leitor. Não precisa falar a palavra capitalismo. Não precisa falar a palavra esquerda-direita. Mostra os dados: 800 milhões de pessoas passando fome, metade da população mundial em segurança alimentar, e pergunta para quem está vendo, para o telespectador, telespectador: por que é que você acha que está acontecendo isso? Será que se todos os governos do mundo se preocupassem com a saúde das pessoas, se preocupassem com a alimentação das pessoas, se distribuíssem alimento para quem precisa, você acha que ia estar acontecendo isso? Aqui no nosso país nós fazemos isso. E os outros governos, o que fazem? Pronto. Está dado o recado, meu amigo. Está dado o recado. Eu acho que seria melhor falar em capitalismo e direito, etc. Eu acho que seria melhor. Mas se não quiser falar, você pode dar o mesmo recado sem usar essas palavras. Esse não é o problema. O problema é a estupidez. Bom, É a cegueira. vamos avançar em outros temas correlatos a esse, porque está tudo interligado, evidentemente. Deixa eu ir para o bate-papo aqui. Vocês estão vendo o Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247, 11 horas 18 minutos. Bom dia, meus caros. Cadê a verdadeira esquerda preenchendo o vácuo e defendendo suas trincheiras? É uma pergunta. Antônia Lúcia, os próprios petistas brigando por cargos. Bom, isso é normal também, né? Fabiana Ubinha, olá comunidade, abraço democráticos. Domingo temos eleições na Espanha e a extrema-direita vai nos esmagar. Wagner Martins, leio no portal do 247, balança comercial tem saldo de 45 bilhões no primeiro semestre. Continuamos a fazer o bolo crescer, mas o povo continua a ficar com uma fatia, o bolo com os ricos. Bom, Arbex, isso é importante o que ele está dizendo,
porque o Brasil está apresentando dados econômicos muito fortes, positivos. Nós temos o problema do juro do Banco Central, e também resultados sociais, como esse que a gente acabou de falar, né? Fica uma coisa que realmente não se divulga, né? Eu estou percebendo que o governo está começando a divulgar coisas importantes, mas acho que o essencial continua ali. Existe um certo pudor de continuar nessa, digamos, disputa ideológica que você reclama, né? Que precisa ser feita, porque o Brasil está muito machucado, está muito traumatizado. Mas não dá para perder tempo, né? Acho que é isso que é a questão, a angústia central. Olha, esse negócio de pudor aí, eu vou te contar, viu, bicho? É que nem ser republicano, né? É Exatamente. um negócio assim, ter pudor em atacar o capital. Eu repito, não se trata apenas de fazer propaganda para o governo Lula, eu não estou reclamando aqui de uma peça propagandística. O que eu estou dizendo aqui é que a verdade tem que ser dita. Só isso que eu estou dizendo. A verdade não pode ser escondida. E qual é a verdade? Você tem um sistema mundial que condena 800 milhões de pessoas a morrer de fome e metade da população mundial tem insegurança alimentar. Isso tem que ser dito. E isso tem que ser dito em todos os lugares. Isso tem que ser dito no Jornal Nacional. Isso tem que ser dito em entrevista coletiva do governo Lula. E o governo Lula tem que comparar os resultados que ele está obtendo no Brasil com o que ele está acontecendo no resto do mundo. E perguntar à população por quê. E deixa a população responder. Quando o governo Lula não faz isso, não se trata de pudor, se trata de estupidez. Você pode querer fantasiar de pudor, do que você quiser. É estupidez. Ou então de Não tem. paciência, de querer esperar mais resultados para dar uma coletiva, como você falou, esperar passar um ano de governo. Mas, de fato, o resultado foi tão astronômico, foi tão importante que realmente, né, ficou faltando, né, uma Paciência, informação sobre isso. paciência, paciência. Eu repito, talvez a principal intervenção do Lula durante todo o período eleitoral. Não se pode pedir paciência a um povo que tem fome. O Lula cansou de dizer isso. A fome ainda atinge uma porção significativa de brasileiros. O desemprego atinge uma porção significativa de brasileiros. Nós temos esse resultado. Cadê o PT para falar isso? Cadê o PT para comparar o que é um governo de esquerda com um governo de direita? Cadê? Por que esses seres iluminados do PT não estão fazendo isso? Eu não consigo entender. Você pode querer dar a explicação que você quiser. Eu não consigo entender. Para mim, é capitulação, é medo, é covardia, é cegueira, é estupidez.